Imagina só, plena Segunda Guerra Mundial. No meio da escuridão total de um blackout, um soldado britânico dá de cara com algo. Algo tão bizarro, tão inexplicável, que a imagem ficaria gravada na mente dele para o resto da vida. Essa história que desafia qualquer lógica que a gente vai desvendar hoje. Pois é. A pergunta que não quer calar é essa. A gente vai embarcar numa viagem por uma estrada escura, uma estrada solitária, onde a realidade brutal da guerra foi, de repente, interrompida por uma coisa que parecia não ser deste mundo. Bom, para a gente entender o tamanho do mistério, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá, o ano é 1943. A Inglaterra está literalmente mergulhada num breu. É o blackout de guerra, uma medida desesperada e super necessária para se proteger dos bombardeios noturnos da Alemanha. Então, o palco de tudo isso é a RAF Loudun, uma base de caças pequena, mas importantíssima na costa de Norfolk. Era um lugar que vivia em alerta constante, sabe? Fundamental para a defesa do país. Para se ter uma ideia da importância, meses antes desse caso bizarro, a base recebeu a visita do rei e da rainha. Ou seja, não era um lugar qualquer. Olha, é muito difícil pra gente hoje em dia imaginar o que era essa escuridão. Era um negócio absoluto, opressivo. As paisagens que se conhecia de dia simplesmente sumiam, viravam um buraco negro. Qualquer luzinha era proibida, era perigosa. À noite virava um mundo completamente diferente, quase alienígena. E esse número aqui, gente, é impressionante. 925 mil. Quase 1 milhão de pessoas foram processadas por violar o blackout. Isso mostra o quão sério o negócio era. Qualquer luz era um evento raríssimo e perigoso. E é por isso que o que vem a seguir é ainda mais chocante. E é nesse cenário que a gente conhece o nosso personagem principal, John Warren. Ele era um soldado, um armeiro dos aviões da base. E naquela noite fatídica, ele foi a um baile, se divertiu e perdeu o último trem. Resultado, teve que voltar para a base, a pé. Uma caminhada de quase 20 quilômetros, sozinho, no escuro total. Pois bem, depois de toda essa preparação de terreno, a gente chega no momento crucial da história. É aqui que uma caminhada longa e cansativa se transforma num pesadelo, num evento que ia mudar a vida do John Warren para sempre. Imagina a cena, quilômetros e quilômetros de silêncio, escuridão e nada. De repente, lá na frente, algo quebra essa monotonia. Uma luz. E não era tipo um farol de carro ou uma lanterna. Era um brilho verde fosforescente, uma coisa que Warren nunca tinha visto na vida. E lembrando, qualquer luz era uma anomalia perigosíssima. Conforme ele foi chegando mais perto, o coração deve ter disparado. O medo começou a tomar conta, porque a fonte da luz era uma figura com forma de gente. E aí, o instinto de soldado dele, treinado para identificar qualquer ameaça, deve ter gritado. Seria um paraquedista alemão? Um espião? A cabeça dele devia estar a mil. Mas o que ele viu não era nada que ele esperava. Nas palavras do próprio Warren, a figura era bizarra. Tinha na cabeça uma coisa que parecia um capacete de mergulhador, bem peculiar. E a tal luz verde vinha de um objeto retangular, sólido, que estava no peito dela. Essa luz iluminava o rosto de baixo para cima, criando uma imagem bem sinistra. Mas, de tudo, o detalhe que realmente congelou o sangue do Warren foi a expressão daquela figura. Era um sorriso. Só que não era um sorriso normal, humano. Era um sorriso fixo, artificial, sabe? Como se estivesse congelado, pintado no rosto da criatura. Ela não se mexia, não piscava, só sorria. Aquele sorriso terrível e imutável. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, a cena era ainda mais complexa. Olhando para o lado, no campo, o Warren viu um objeto grande, em formato de sino. E perto desse objeto, mais duas figuras, essas vestindo macacões brancos. E o jeito que elas se moviam também era esquisito, não parecia natural. Parecia tudo fora do lugar. Bom, diante de uma cena dessas, uma cena impossível, qual foi a reação do Warren? Foi puro medo, instinto de sobrevivência. Ele não tentou entender, não gritou, não fez nada. A única coisa que ele queria era sair dali o mais rápido possível. E foi o que ele fez. Ele passou pela figura sem nem ousar olhar para trás e meteu o pé, correu para a base. Ele estava tão apavorado, tão em choque, que se trancou no quarto, coisa que ele nunca fazia. E aí, poucos minutos depois, um amigo dele entra pela janela, branco, assustado, dizendo que tinha visto a mesma coisa.
O cara estava em pânico, não conseguiu nem explicar direito, mas confirmou que algo muito estranho estava lá fora. O impacto disso no Warren foi tão grande que ele evitou passar por aquela estrada por semanas, ele simplesmente não conseguia. E quando finalmente ele criou coragem para voltar lá, não tinha absolutamente nada. Nenhuma marca no chão, nenhum pedaço de metal, nenhum vestígio. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Isso aqui, pessoal, mostra o peso que essa memória teve na vida dele. O John Warren guardou essa história para si por 23 anos antes de contar oficialmente para alguém. E por 44 anos, até ser entrevistado em detalhes, o relato dele se manteve exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr, sem nenhuma contradição. Ok, chega a dar um arrepio, né? Mas e aí, o que a gente faz com uma história dessas? Foi real? Foi imaginação? Vamos dar uma olhada nos argumentos, nos prós e contras para tentar entender. Um dos pontos mais fortes a favor da história é a própria testemunha. O investigador Philip Mantle, que passou horas conversando com Warren em 1987, saiu de lá convencido da sinceridade dele. Ele descreveu Warren como uma testemunha sóbria, sensata e confiável, com uma memória que parecia cristalina. Ele não parecia um cara inventando uma história, mas sim alguém que viu algo que não conseguia explicar e que o marcou profundamente. E essa tabela aqui resume bem o dilema que a gente tem em mãos. De um lado, defendendo a autenticidade da história, a gente tem uma testemunha que os investigadores consideraram super crível, a confirmação mesmo que vaga de um segundo soldado, e um ponto muito interessante. Em 1943, não existia essa cultura de OVNIs, de homenzinhos verdes, sabe? Não tinha um roteiro pronto na cabeça das pessoas. E o Warren conhecia equipamentos militares, então era improvável que ele confundisse algo comum. Agora, do outro lado, os pontos de dúvida são fortes também. A falta completa, total, de qualquer evidência física. A gente sabe que a memória humana, depois de 44 anos, pode pregar peças. O relato do segundo soldado é muito vago. E, claro, sempre existe a possibilidade de ter sido algum tipo de experimento militar secreto que a gente nunca ficou sabendo. No fim das contas, o mistério de Ludham, o caso de John Warren, continua sem uma resposta definitiva. O que foi que ele viu naquela estrada escura de Norfolk, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial? Foi um delírio, talvez causado pelo cansaço extremo da caminhada? Foi um experimento militar tão secreto que nunca veio à tona? Ou foi algo genuinamente inexplicável? Um vislumbre de algo que, talvez, não pertença a este mundo? A pergunta fica no ar, um enigma que nasceu em uma das épocas mais sombrias da nossa história e que perdura até hoje.